Como eu anunciei, estou recebendo aqui agora o professor, historiador da história da África e também historiador da história de Minas Gerais, o professor José do Carmo de Araújo. José, seja bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, telespectadores da TV UAI. Agradeço o convite. É um assunto que está sempre em voga, né? Sempre atual. Essas discussões em torno de raça, essa discussão em torno dos problemas acontecidos e que acontecem no continente africano. Estamos aí à disposição para as perguntas que ele achar pertinência. Nós o convidamos hoje, que principalmente hoje comemoramos, né, o Dia da Criança Africana, que é diferente, uma data diferente da data nossa aqui do Brasil, obviamente, alguns países também têm alguma diferença. Por que a data é nesse dia aqui, esse 16 de junho lá na África? 16 de junho, ela vem com a conotação do que aconteceu em 1973 no Soweto, na África do Sul, que foi uma reivindicação das crianças e pais com relação à questão do estudo da educação infantil. Na verdade, tem uma língua que é alternativa ao africana, que é uma língua que é a mistura de línguas africanas com a língua inglesa. E naquele período, cada etnia queria estudar sua própria língua dentro da escola e gerou muitos conflitos, porque é a língua mãe, e uma das formas que eles têm de anular todo um processo de um grupo racial ou qualquer cultura é através da língua. Então houve uma imposição de que só ia aprender a língua inglesa. Então teve essa manifestação no dia 16 de junho de 1976, durou durante 14 dias mais ou menos aproximadamente, mas foi mais, as manifestações com mais violência foram durante 14 dias. Nesse período foram assassinadas muitas crianças, mais de 2.000 pessoas ficaram feridas nos conflitos, e houve um entendimento em 1990 da ONU dos direitos da criança, de inserir os direitos da criança, justamente com o intuito de melhorar essa situação no continente africano, no primeiro momento. E a União Africana entendeu, por conta das quantidades de mortes de crianças em África, usar a data de 16 de junho como a data do Dia da Criança Africana. Aí foi em 1991. E a ONU, em 1990, definiu 10 princípios a serem trabalhados dentro desse contexto e que muito pouco avançou nesse sentido. Mas eu gostaria de falar da criação do Dia das Crianças no Brasil, que o Dia das Crianças no Brasil foi criado através de um projeto de lei do deputado pelo Rio de Janeiro, na época era o Galdino do Vale Filho. Em 1922, ele montou um projeto para a criação do Dia das Crianças. E esse projeto foi promulgado pelo Arthur Bernardes em 1924, com o intuito de chamar a atenção da quantidade de crianças que morriam ao nascimento, por conta dos partos que eram feitos e muitas vezes não tinham os devidos cuidados, e pela quantidade de crianças também que ficavam órfãos nesse período. Porque, por falta do cuidado que havia nos partos que eram feitos em casa, muitas mães morriam na infecção. Então, o Arthur Bernardes, juntamente com o deputado Galdino do Vale, criaram o Dia das Crianças para chamar a atenção do aleitamento materno, e a Semana da Criança foi justamente para isso, no Brasil. E comemoraram durante 2 anos o Dia da Criança no Brasil. Mas por conta dos conflitos políticos de época, aí o Arthur Bernardes sai do governo, pararam as comemorações. Quando foi em 1964, a Johnson Johnson criou o bebê que chamava muita atenção do robusto, e aí começou as comemorações da forma que nós conhecemos hoje, que é a troca de presentes. Mas, na verdade, o intuito da criação do Dia das Crianças pelo Arthur Bernardes, pelo projeto do Galdino do Vale, foi justamente para chamar a atenção do aleitamento materno. E em África foi justamente para chamar a atenção da quantidade de atrocidades que estavam acontecendo no continente. É verdade que o processo de colonização na África do Sul contribuiu para isso, que desde o período colonial já havia uma segregação, uma separação dentro do processo dentro da África do Sul. Um país muito rico, e ali tinha uma das civilizações mais antigas, que é os bosquimanos, das civilizações mais antigas do mundo. E começa esse processo no colonial, já de separação, quando, em 1948, um pastor assume
como primeiro-ministro, um pastor branco assume como primeiro-ministro da África, aí começa a segregação mesmo, a segregação racial como política de governo. Sim. Como política de governo. E a segregação racial consistia no isolamento dos povos africanos e o isolamento dos povos indianos, que naquele período tinha muitos indianos que moravam, inclusive o Gandhi chegou a morar na África do Sul durante o período. Foram acirrando os ânimos. Quando chega na década de 70, no final da década de 70, aí entra com um processo de separação muito mais radical, que é o não reconhecimento dos sul-africanos como cidadão sul-africano. Ele era só reconhecido pela etnia dele, pelos vários grupos. Então ele não tinha o direito como cidadão normal dentro. Aí, assim, não tinha os mesmos direitos que o branco que morasse lá, por exemplo. E aí gerou muitos conflitos, foram várias ações que foram feitas, e foi nesse período que criou o que nós chamamos no Brasil de consciência negra. O Steve Biko criou consciência negra, Black Conscience, para chamar a atenção daquilo que estava acontecendo nos bairros urbanos, em Soweto, e acontecendo em várias regiões da África do Sul. E o movimento ganhou o mundo, ganhou o mundo por conta das figuras que estavam envolvidas. O Steve Biko é uma figura aí dentro da busca pela... É até música, né? Música de Steve Biko. E o Steve Biko teve uma participação aqui muito mais efetiva do que o Mandela. Portanto, ele foi barbaramente assassinado, o Steve Biko. Ele foi barbaramente assassinado na prisão, prenderam e foi assassinado na prisão, de tanta tortura. E ele deixou um legado muito importante para a humanidade. E o Mandela permaneceu preso durante esse período. Em 1994, quando o Mandela é solto, aí foram feitos vários acordos ali para que elegesse um presidente que representasse a África, realmente a África do Sul. Mas esses conflitos não terminaram. Continua ainda uma série de conflitos. Até hoje. Até hoje, muitos conflitos. Diminuiu, né? Diminuiu em muito em pouco. Termos, né? Em termos, porque eles continuam segregados, têm poucos direitos, têm pouco acesso. Porque o que acontece, Júlio, dentro desse contexto de África? A África sempre foi um continente muito rico. Sempre. Desde a antiguidade, a região mais rica do planeta era a África. Em pedras preciosas, minerais, tudo que você possa imaginar, nós temos dentro do continente africano. Foi o processo de colonização que colocou a África nessa situação. Embora nós tenhamos hoje na África muita pobreza, mas tem a situação de pobreza por guerra, tem a situação de pobreza por conta da seca, e tem a situação de pobreza por conta dos conflitos que são gerados e para péssima distribuição de renda. Quando começou o processo de independência no continente, foi dividido como se fosse uma pizza. A Inglaterra pegou uma parcela, Portugal ficou com uma parcela, a França com outra, a Alemanha com outra, e dividiram. E o que ocorreu nessa divisão? Que muitas vezes a pessoa vê pela televisão, aquela quantidade de gente pobre, está precisando de ajuda, então precisando de ajuda por conta de quê? Do que a Europa faz no continente africano. Ainda hoje. Ainda hoje. Aí dividiram as terras que eram férteis ficaram com os europeus. E as terras inférteis, embora tivesse água e mata, ficaram com os africanos. Então eles segregaram eles dentro do continente africano, então eles vivem em terras que não têm condições de plantio, que não têm condições mínimas de nada, e as terras que são ricas em minerais e são próprias para a agricultura, ficaram com os europeus brancos. Então a dificuldade dentro do continente é justamente isso. Aí vem o segundo fator, que é o fator de desagregação dentro do continente africano. Há vários grupos paramilitares que são mantidos por dinheiro europeu. A França mantém grupos lá, a Inglaterra, para que os africanos não se unam. Porque é um continente com uma potência econômica, então mantém sempre desunidos, porque são várias etnias, e são vários conflitos que acontecem no dia a dia. Essa união não interessa. Boko Haram, a união não acontece. A Nigéria é um dos países mais ricos da África, Tem as maiores fortunas de negros estão na Nigéria, no mundo. Aí a Nigéria, o que acontece? Tem um Boko Haram que é financiado por dinheiro europeu. Sequestraram aquelas meninas agora há uns 4, 5 anos, e eles causam terror porque é financiado. Para quem não sabe o que é o Boko Haram, é um grupo armado. É como, por exemplo, no Afeganistão, exatamente. É uma milícia que nós podemos chamar. Os grupos do Iraque, do Afeganistão. Eles estão grupos armados para causar o caos dentro do país e não deixar ter paz entre o país. Aí você pega o que aconteceu em Ruanda. Em Ruanda, em 1994, financiados pela França e pela Bélgica, mataram 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas dentro da Ruanda, e na sua maioria crianças e mulheres. Aí você pega os conflitos no Mali, não precisa ir muito longe. O François Hollande saiu agora há pouco da presidência da França. O François Hollande, por conta de um sequestro que aconteceu no Mali,
de um francês que culminou com a morte dele, ele mandou bombardear o Mali. Lá morreram 2.000 pessoas com um bombardeio. O que não tem repercussão nenhuma aqui no nosso continente, no Ocidente. Porque ninguém divulga. Porque não há interesse em divulgar, porque todo mundo está levando vantagem nas explorações. Você pega Moçambique, tem a reserva de gás, uma das maiores reservas de gás, de pedras preciosas. Angola é o maior produtor hoje de cabinda. Eu tenho uma relação de amizade muito grande no continente africano, de amigos que vieram fazer mestrado e doutorado no Brasil. Eu tenho acesso a muitas informações, então a gente está sempre falando. Já visitou? Não, vou visitar agora, porque nos últimos 10 anos eu passei por esse tratamento de câncer, então não tinha como. Mas eu tenho uma relação de amizade, a gente está todo dia conversando, e é a minha profissão estudar. Então você percebe que a paz não acontece, por quê? Porque são financiados grupos de terroristas dentro do continente africano para não haver paz. Que se haver paz dentro do continente africano, eles vão passar a administrar as suas próprias riquezas. Já está acontecendo em determinadas regiões de África, os próprios africanos começaram agora a se organizarem e administrar. Talvez percebendo o poder que eles têm, né? Mas há o império das armas. Os impérios das armas, que as pessoas não têm noção do que o tráfico de armas causa no continente africano. Então são bombardeios dia e noite, morte de crianças, de velhos. As crianças já nascem sem entender o que acontece no mundo exterior, já acostumam com aquilo ali, né? Acho que aquilo é o cotidiano. Então você vê que a guerra civil de Angola terminou muito recente, e outros países, você vê a questão da instabilidade econômica em alguns países, tudo isso é causado pelos países europeus, porque vivem exploraram muito mais no passado. Se você analisar do ponto de vista de crescimento da Europa, todo o crescimento da Europa foi através das riquezas do continente africano. Até mesmo os museus que você visita no continente africano, todas as relíquias que tem do europeu, todas as relíquias que tem lá são de origem africana. Até mesmo o conhecimento. Então são situações as quais as pessoas não têm domínio e conhecimento, porque pouco se divulga no Ocidente. Então nós vivemos aquela ilusão de que o continente é muito pobre. Você vê que a Cabinda é o maior produtor de pedras preciosas do mundo. Você pega várias regiões de Angola, várias regiões do continente são reservas de gás e de petróleo, são incalculáveis. Para quem não sabe, Zé, o cantor Akon, né, ele é dono de 2 minas de diamante lá. Então é um cantor famoso, hoje mora nos Estados Unidos, né, fez sua carreira lá internacional, mas para quem não sabe, o Akon é dono de 2 minas de diamantes. 2 minas de diamantes. Se não me engano, na Nigéria. E assim por diante, são vários grandes empresários europeus que têm minas de diamantes. Então é interessante para eles manter esses conflitos dentro do continente. E o Dia da Criança Africana, que vem para chamar atenção com relação a essas questões, porque são muitos pais assassinados nesses conflitos, são muitas crianças que ficam órfãos, aí aparece um monte de situações de crianças lá necessitando de ajuda, de auxílio. São milhões de crianças no continente africano que vivem essa situação, mas por conta dos conflitos que são gerados pelos países europeus. São eles que vão lá para gerar esses conflitos. E fica se pousando de bonzinhos aí. A Margaret Thatcher, durante o período que ela esteve à frente da Inglaterra como primeira-ministra, o filho dela era um dos que causava grande terror dentro do continente africano, com grupos paramilitares invadindo regiões ricas e expulsando tribos africanas inteiras daquelas regiões, daquelas áreas ricas de petróleo, de pedras preciosas. Então são informações das quais a gente não domina. Para a gente fazer um paralelo, é mais ou menos o que fazem, por exemplo, em histórias mais recentes, para quem acompanhou a história africana, muita gente nem conhece, né, por conta justamente de interesse de ninguém conhecer. Mas recentemente na mídia, Guerra do Iraque, por exemplo, é mais ou menos, traçando um paralelo, é mais ou menos o que fazem no Iraque, fizeram no Iraque, criam grupos, financiam grupos armados para lutarem entre si, em contrapartida... Aproveitar as riquezas do país. O Ocidente aqui explorando o petróleo lá. Na Líbia, por exemplo, o Gaddafi, todo mundo sabia que o Gaddafi é um ditador. E o ditador que conseguiu reunir todas as tribos na Líbia, ele mantinha uma distribuição de renda, era um país que servia de referência. Aí o que aconteceu? A Líbia foi colônia francesa e foi colônia da Itália, durante o período. O que aconteceu? Como o Gaddafi tinha uma fortuna incalculável no exterior, em bilhões de dólares, resolveram invadir o Iraque, a Líbia. Invadiram a Líbia. Isso foi uma ação conjunta entre França para ficar com todos os bens do Gaddafi e para perseguir todos os familiares.
Porque, diferentemente do que a gente pensa no Brasil, nós pregamos aqui, se tiver uma pessoa viva, ele tem direito à herança. Pode passar 20 anos, 30 anos, 40 anos, a questão de herança lá não prescreve. Então eles perseguiram todos os familiares, todas as gerações. Todos os descendentes. Do Gaddafi. E Obama, no Brasil naquela época, ele autorizou a guerra. Foi um ato de irresponsabilidade dele, de ter autorizado, porque os Estados Unidos poderiam, naquele momento, evitar a invasão da Líbia. E agora a Líbia está lá, toda perdida, com tráfico humano e com as riquezas, todas elas distribuídas entre Itália e França. José do Carmo, hoje, vamos atualizar então essas histórias. Por exemplo, hoje, a gente não tem noção da situação real da Covid, por exemplo, na África, porque não interessa essa divulgação também, né? Os casos devem ser em grande quantidade, volumosa, por conta das condições, às vezes, bem precárias. Né? Não, na verdade, eu tenho conversado, eu converso quase todos os dias com meus amigos lá de Angola, de Guiné-Bissau, de Moçambique e de Cabo Verde, a gente tem sempre conversando, o pessoal do Senegal, a gente tem muita amizade, e na verdade, assim, eles não têm. Hoje tem lá poucos hospitais que podem dar uma contribuição na cura, eles não têm um controle, porque não tem como fazer os exames, porque dinheiro tem, mas não compra os exames para serem feitos, e a distância, porque na verdade as províncias são muito distantes umas das outras, até para você fazer um censo você tem uma dificuldade, são muito distantes. A Angola, por exemplo, as províncias são muito distantes, as estradas não são pavimentadas, então você tem deslocamento de carro e de avião e muitas vezes são estradas de chão. A mesma coisa acontece com Guiné-Bissau. Cabo Verde já tem uma pavimentação melhor, porque é menor também Cabo Verde. Aí Moçambique é a mesma situação. Moçambique eu tenho conversado com meus amigos lá de Moçambique e é a mesma situação. Tiveram alguns casos que foram notificados, mas a realidade dos fatos mesmo eles não têm, por conta dessa situação. Deve ser precária. Muito maior, né? Muito maior do que é divulgado nas mídias. Mas não há interesse deles trabalharem nessa questão no continente africano. Sem dúvida. Justamente por conta dessas riquezas. Agora, já rapidamente cortando, a questão do racismo, não só lá agora, vamos a partir do racismo aqui. A gente está falando aqui do negro africano, né, da criança africana aqui. A criança africana não quer dizer negra. Existe criança africana em alguns países, criança branca também, né, de etnias diferentes. Mas vamos falar aqui do racismo, que é um assunto que na África é redundância a gente falar que existe racismo. Né? Mas acontece. Acontece. Mas vamos falar desses casos novos, por exemplo, que influenciam, obviamente. Nós tivemos recentemente o caso do policial lá nos Estados Unidos. Tivemos agora também um caso que ganhou grande repercussão na mídia, que foi aquele garoto que caiu do prédio, enfim. São questões, para você, como historiador, como conhecedor, como estudioso da história e também do tema, principalmente, para vocês foram questões realmente de racismo? Certamente que sim. Isso é evidente que tem acontecido. Desde que o mundo é mundo há conflito entre espécies. E com a situação do negro se acirrou mesmo a partir do iluminismo. Voltaire, Gobineau e alguns iluministas, as famílias eram de traficantes de escravos. E eram ricos por conta do tráfico de escravos, que iniciou através do Império Português, mas na verdade na África já acontecia já por conflitos em guerras, esses tráficos de escravos, e se acirrou no iluminismo por conta da queda dos recursos dessas famílias, que eram do Voltaire, do Gobineau, e aí eles começam a criar um sistema de racismo mais institucionalizado. Como que foi esse sistema? Foi através de publicações racistas, foi através da divulgação de algumas situações de África, colocando a África como um país de povos primitivos. Na verdade, os povos primitivos eram os povos europeus que eram bárbaros, e criaram a filosofia grega, porque até então não existia filosofia grega, existiam filósofos gregos que estudou na Biblioteca de Alexandria, que estudou no Egito, que estudou na Núbia, que é o atual Sudão, e que estudaram em África, que na verdade o berço da civilização é África, e o berço do conhecimento também é África, sem dúvida nenhuma. E esses filósofos estudaram funas nessas bibliotecas. Então criaram a filosofia grega, que era uma forma de isolamento e de minorizar a população negra, que até então, no iluminismo, havia um racismo muito intenso na Europa, mas eram os germânicos contra os galeses. Havia essa condição de racismo.
E o racismo começa a ganhar essas conotações, aí surge através da Bélgica a ideia de raça, que na verdade não tem raça, tem espécies, e foram essas situações que foram sendo criadas e que culminou com o racismo que a gente visualiza hoje. Que a história não acontece de forma isolada, é tudo uma construção. E se você for analisar do ponto de vista científico, nós somos sub-raças. Vários materiais que eu li, vários estudos que eu li, quanto mais negro, mais superior é a raça, se for analisar do ponto de vista porque era a origem. É porque é a origem. E nós somos sub-raça, porque nós já sofremos um processo que é chamado de migração gênica. A migração gênica, nós chamamos vulgarmente no Brasil de miscigenação, uma migração gênica quando um grupo, uma espécie, migra para outra espécie em forma de casamento, de acasalamento. O Brasil é um grande exemplo disso. Disso. Que foi também um projeto de governo, a questão do branqueamento e dessa migração gênica dentro do Brasil. Mas o racismo é uma coisa que a situação do Brasil é uma situação muito, muito complexa e, ao mesmo tempo, uma situação que você não consegue entender do ponto de vista assim, de análise sociológica. O Brasil é a segunda maior população negra no mundo. A primeira é da Nigéria. É algo em torno de 150 milhões de habitantes, aproximadamente. E o Brasil tem 140 milhões de habitantes, aproximadamente, 140 milhões de negros e negras. Então nós somos a maioria em população, no Brasil negra, nós somos a maioria em eleitores, nós somos a maioria em número de mulheres e em número de homens dos demais grupos no Brasil. E esse racismo é evidente por quê? Nós temos 3 poderes no mundo, José. 3 poderes. Primeiro, o poder financeiro, o poder político e o poder do conhecimento. Por que o Brasil tem esse racismo exacerbado? Isso acontece, eu visualizo isso no dia a dia. As pessoas, com relação à minha pessoa, acontecem muitas, mas eu não dou muita bola. Mas você já alguma vez na sua vida já se sentiu uma situação bem desagradável? Muitas situações desagradáveis. E acontece sempre, em qualquer região. Por exemplo, eu tenho um posicionamento, sou historiador, história de África, história de Minas Gerais, e eu tenho um posicionamento crítico em relação a determinados pontos. Então, uma determinada pessoa de pele branca, se eu não concordo com ele, que ele quer que todos os negros concordem com o senhorzinho, aí na mesma ele parte para o ataque racial, esse negro, usando esses termos, mas eu sei o caminho da justiça, e muitas pessoas agora têm até um certo receio, porque eu respondo na mesma hora. E essa questão desses 3 poderes que nós temos no Brasil, para minorizar no Brasil, e tem que manter um equilíbrio. Ou seja, o que é equilíbrio? Nós temos que manter um equilíbrio nas câmaras de vereadores, nós temos muito poucos representantes nas câmaras de vereadores. Então tem que partir da premissa de que o negro tem que votar mais negros para manter um equilíbrio em termos de reivindicações, ter mais negros nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, porque é o equilíbrio de poder político. Porque se você tiver um equilíbrio de poder político, aí você vai poder mudar na base. Porque nós não temos um modelo de educação compatível com a nossa realidade. Os modelos de educação que nós temos no Brasil são uma coxa de retalho, que são várias metodologias de vários pensadores europeus. E nós não temos um modelo de educação que contemple a população negra e a população indígena. Isso precisa ser revisto dentro de um contexto de avaliação de direitos. E, ao mesmo tempo, manter esse equilíbrio, porque nós temos que fazer investimento na educação de base. Eu conheço mais de 350 municípios em Minas Gerais e devo conhecer, no total, uns 1000 municípios no Brasil, conheço várias regiões do país. Você visita Minas Gerais, tem lugar que tem uma coisa parecida com a escola. Você vai no Vale do Mucuri, no Vale do Rio Doce, você vai no norte de Minas, tem alguma coisa parecida com a escola. Nem professor não tem, porque são regiões... São voluntários que às vezes são voluntários que dão uma contribuição, porque são regiões muito distantes. O jornal realmente é verdade. O jornal chega 2 dias depois, as revistas a mesma coisa, não tem sinal de telefonia celular. Um dos maiores absurdos que eu estou vendo é esse processo de educação, sacrificando os professores, através do canal de TV, que pega em 182 municípios, e via celular. Como o celular, se tem algumas regiões que não tem... Cuba, por exemplo, não pega a TV. Não pega. E tem áreas que não... Então, o mesmo acontece com a alfabetização. Então, a maioria das regiões, nós temos em Minas Gerais, a maioria das regiões, 853 municípios, a maioria das regiões mais pobres do estado não tem escola de base. Aí você vai para a região centro-oeste, região nordeste do Brasil e norte, não tem escola de qualidade. E, normalmente, quem habita essas regiões são pessoas de etnia indígena ou negra. Então, a desigualdade é parte do processo de formação educacional. Aí, o acesso aos melhores trabalhos estão onde? Nas regiões mais ricas, região sudeste, uma parte da região sul.
e as pessoas estão confinadas em favelas, segregadas em favelas, com escola também de péssimo conteúdo, porque não tem escola com estrutura mínima. Então as desigualdades aumentam e, consequentemente, o racismo. Por conta disso, porque as pessoas são tão arrogantes, tão soberbas, que são capazes de achar que as pessoas são diferentes. Não tenha dúvida disso. O pessoal está participando aqui, a Leda Zócoli, estamos juntos todos os dias. Valeu, Leda. A Elenira Isabel, que virou super fã aqui, né? Está dando um alô aqui. A Lúcia Helena, bora ajudar o Lar João de Freitas. A Liliane Ervilha também, parabenizando aqui. A Lúcia Helena, boa tarde, ao professor Zé do Carmo. A Mirte Soares também está nos assistindo. A Celestina Almeida, boa tarde, amigo. Valeu, Celestina, boa tarde para você. O Paulo Oliveira dizendo aqui, não tem modelo de educação que não contempla ninguém, nem gregos e troianos, segundo o Paulo Oliveira. Ô Zé do Carmo, chegamos aqui no nosso finalzinho aqui, até passamos um pouquinho, porque o assunto foi interessantíssimo aqui, né? Passamos um tempo aqui do nosso horário e espero recebê-lo aqui outras ocasiões também para falar não só desse assunto, mas também, de repente, da história de Minas Gerais, que é muito interessante. Esse ano a Capitania... Só de lá, principalmente, que muita gente não conhece. Esse ano a Capitania de Minas Gerais está completando 300 anos e a gente estava trabalhando até um material para ser distribuído nas escolas, mas não foi possível por conta do Covid. Mas com certeza, sim, nós voltaremos aqui para falar a respeito disso. Quando vai ser? É 12 de setembro, 300 anos da Capitania de Minas Gerais. Vou contar com você aqui. E a gente tem um estudo da formação de Minas Gerais, que é uma história fantástica, e é justamente a região de Ipiranga que deu origem a Minas Gerais, muito próximo daqui. E é um assunto muito complexo, essa questão de racismo, essa questão de história de África. É importante a gente trazer essa discussão à luz para que as pessoas entendam que tudo que tinha que ser inventado já foi inventado há 5.000 anos, 10.000 anos antes de Cristo, e hoje o homem só passa por um aperfeiçoamento. E é importante as pessoas entenderem essa dinâmica de que não existe raça superior, que todos nós temos o mesmo nível de conhecimento. A questão é de oportunidades. Tem um grupo que recebe mais oportunidades, recebe mais possibilidades de estudar em escolas melhores, estão em regiões mais favoráveis, mas tudo isso a gente precisa de ter um equilíbrio de poder e usar o conhecimento como uma forma de poder, para você poder ter acesso. A gente já tem uma conversa já a nível internacional de uma construção, uma melhoria da qualidade do ensino nos países africanos lusóficos, juntamente com o Brasil e Portugal. Já tem uma conversa muito avançada nesse sentido. E com certeza eu vou lhe trazer mais informações mediante a isso. E finalizando aqui, já que chegou o nosso final, vou finalizar com uma frase de Steve Biko, que foi barbaramente assassinado nesse regime de apartheid, e ele teve um posicionamento muito coeso na defesa dos direitos, não só dos negros africanos, mas de toda a população negra no mundo. Ele diz o seguinte: a falta de bens materiais é ruim, mas a pobreza espiritual é mortífera. Muito bom. Obrigado, Zé. Obrigado pela sua... Chama de Zé porque eu já conheço há muito tempo. A gente é longo tempo, muito tempo de amizade. Professor José do Carmo de Araújo, professor historiador da história da África e também da história de Minas Gerais. Estarei recebendo o Zé do Carmo aqui em outra ocasião. Quero falar sobre o Ubá, que falei outro dia que o Miguel aqui, que pouca gente conhece. A história de Ubá é conhece a história do país, estuda a história do país, mas não estuda a história local. Quero falar com você. Em 163 anos, o Ubá deu uma contribuição muito maior para a República, para o Império e para a República, do que muitos municípios mais velhos. Vamos falar sobre isso em breve aqui. Muito obrigado, Zé.